Glória a Deus, queridas. Vocês querem sentar? Pode sentar aí. Senta aí. Vocês vão ficar aí, gente? Vocês estão liberados, né, Gi? Eles estão liberados também, né? Não, vocês podem descer, eu acho, queridos. Depois vocês sobem aí. Bom dia, meninas. Vocês estão felizes com Jesus? Olha, eu nunca usei vermelho na minha vida, Gi. Mas hoje eu vim combinando com as cadeiras. Com as meninas da dança. Ah, eu vim combinando com as meninas da dança, é verdade. Não foi com as cadeiras, não. Bom dia, que bom que você não foi vencido pela alma e não ficou dormindo. Né? Glória a Deus, que Deus honre a sua vida. Você vai receber uma porção dobrada de quem virá só à noite. Você vai receber muito mais de quem vem só à noite, amém? Eu sei que tem gente que está trabalhando, que Deus os abençoe, mas é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Gi, pelo carinho, por toda a atenção, né? A gente teve uma trabalheira danada com os voos, deu umas encrencas lá, a Gi correu, fez os corres dela lá, e deu tudo certo para que a gente pudesse estar aqui, para que a gente pudesse compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem feito. Então, é um prazer. Eu me chamo Juliana Ferron, para quem não me conhece. Eu sou gaúcha, moro em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Não é Pato Branco, lá da Bozena, não confunda. Tá? É Passo Fundo, não teria nenhum problema se fosse, mas não é. Todo mundo que eu falo que eu sou de Passo Fundo fala, sei da Bozena. Eu, não. Passo Fundo tem outros palhaços, mas não é isso daí, não. E você está feliz com Jesus, queridos? Você vem nesses eventos com alguma expectativa? Você sabe que Deus se derrama muito, muito mais quando você se retira, por exemplo, isso é um retiro. Quando você se retira do mundo, das suas atividades, dos seus afazeres, para ouvir o que Ele tem para dizer para você nesse tempo. Deus se transborda, Deus derrama muito mais, sabia disso? Ele honra a sua vida, queridos. Deus falou muito comigo em eventos assim, em retiros, onde eu sempre fui com perguntas, sempre. Eu nunca fui, será que vai ter alguma coisa para mim? Não. Tudo que será falado é para mim. Eu sempre fui fominha, queridos. Sempre fui fominha, e sempre foi tudo para mim. Talvez, por isso que o Senhor fez tanta coisa na minha vida em tão pouco tempo. Eu tenho 10 anos de conversão. Vou me apresentar rapidamente e quero entrar na palavra que eu preparei para essa manhã. Mas, só para você me conhecer um pouco, eu tenho 10 anos de conversão. Eu vivi 12, 13 anos na homossexualidade, antes de me converter. O Senhor Jesus Cristo me achou há 10 anos atrás, quando eu estava... E deixa eu perguntar, Gi, está sendo transmitido para a internet? Sim? Tá, não tem problema não, é só para saber mesmo, que daí eu tento ativar o meu filtro. Porque eu não tenho, né? Mas aí eu tento ativar ele. Deus que me guarde. Não tem problema não, cara. Há 10 anos, quando o Senhor me encontrou, eu estava com depressão, estava com síndrome do pânico, estava usando drogas, usando cocaína há algum tempo já. Promovi eventos para o público LGBT na minha cidade. Estava namorando com uma moça há 2 anos. Nesse contexto, o Senhor me encontrou, porque eu estava pensando em fazer a remoção dos seios. Há 10 anos atrás, nós não sabíamos falar a palavra transgênero, né? Mas havia uma disforia de gênero, uma desconformidade entre o meu corpo e aquilo que eu entendia que eu havia nascido para ser, que era um garoto. Sempre eu cresci achando que deveria ser um garoto. Desde quando, Juliana? Desde o ventre da minha mãe. Quando meu pai declarou, afirmou que eu seria um garoto, porque esse era o desejo da família. Então, no ventre, eu já começo
a constituir o meu self, a minha falsa identidade lá no ventre. Não foi quando eu tive contato com o mundo, não. Foi quando eu recebi palavras de afirmação acerca de quem eu não era. E você sabe que o primeiro sentido que os bebês desenvolvem é a audição. Então eu já estava lá ouvindo que aqui fora todos estavam esperando um garoto, um menino. Como que é o nome disso, queridos? Rejeição. Rejeição. A rejeição causa uma autorrejeição. Então, tudo aquilo que foi rejeitado ou não esperado fez com que eu também, do outro lado, começasse a rejeitar o que havia sido rejeitado. O quê? O feminino. Então, de forma inconsciente, cresci a minha infância inteira buscando o masculino. Por quê? Porque entendia, na verdade, não discernia, mas entendia que o objeto de amor, o alvo de amor era um garoto. Então, toda criança, queridos, elas querem estar debaixo desse lugar, ser amado pelos seus pais. Então, se havia um conflito de que o objeto de amor era um garoto, eu me transformei num garoto, para poder, então, receber o amor, tudo de forma inconsciente. E assim eu vivi até os 30 anos, tentando ser um garoto, mas nunca seria. Nunca. Mesmo que as pessoas me confundissem com um garoto, mesmo que eu me comportasse como os meus conflitos internos, eles sempre me lembravam de que eu era uma mulher. Mas eu não sabia ser, eu não sabia viver, e eu rejeitava isso desde que eu nasci. Então, cheguei numa igreja, no período do meu aniversário, e fui buscar em Deus respostas para acalmar o meu coração ou as minhas ansiedades. E o Senhor Jesus me evangelizou na semana do meu aniversário, e eu fiz uma proposta de que eu iria até uma igreja e ficaria lá por 2 meses para entender o caos que era a minha vida, e se não houvesse respostas, eu provavelmente daria fim nela, porque não tinha mais para onde ir, não tinha mais o que fazer. Drogas, prostituição, ativismo, eu já tinha me enfiado em tudo, buscando alívio, buscando consolo para os meus dilemas. E fui para uma igreja extremamente aberta para ouvir a palavra de Deus, e o Senhor não perdeu tempo. Não perdeu tempo. Desde o primeiro dia, as escamas dos meus olhos, elas começaram a cair, e eu comecei a pegar para mim tudo o que era dito deste lugar. Fiquei alguns anos na mesma igreja, onde nunca foi falado sobre sexualidade, mas sempre foi falado sobre Jesus. E foi isso que me converteu. Foi isso que mudou a minha vida. Amém? Não vou contar todo o meu testemunho agora, tem 2 vídeos no YouTube, lá do meu testemunho, que é muita tralha. É muita treta para uma manhã só. Você veio aqui querendo esperança, eu não vou acabar com a sua esperança. Particularmente não gosto de contar testemunhos para ficar 1 hora falando do estrago que o Satanás fez na minha vida, e nos últimos 5 minutos falar, eu encontrei Jesus. Não é? Mas está lá na internet. Então, meninas, Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu sei que o tema desse ano é a presença, né? Eu perguntei para a Gi qual era o tema, porque por algum motivo Deus deu esse tema para ela, porque Deus está falando com ela, com a sua liderança, a respeito da presença de Deus. Estar dentro da igreja não é estar na presença de Deus. Ter um cargo de liderança não é estar na presença de Deus. Ser uma pastora famosa e conhecida não é estar na presença de Deus. São 2 coisas diferentes, existe um abismo entre uma coisa e outra. Então, ontem eu fiquei no hotel e eu passei o dia mudando aqui um pouco a minha ministração, porque eu iria falar especificamente essa manhã sobre aquilo que Deus vem me dado, que é sobre sexualidade, cultura, reino, mas eu fiz um bem bolado e vou falar um pouco de cada coisa,
E à noite vou falar mais sobre sexualidade especificamente, mas que Deus me ajude a entrar por um caminho e conseguir sair, né? Amém? Diga amém aí, irmã, me ajuda aí, me ajuda aí. Então, assim, meninos, é um privilégio estar aqui com vocês, né? Eu acredito que esses eventos, eles vêm para nos encorajar. Encorajar em tempos nebulosos, né? Em tempos sombrios, em tempos onde parece que a gente não sabe o que será da semana que vem, nem do próximo dia, que será de nós. Muitas pessoas indo embora para os Estados Unidos, para Portugal, para não sei aonde. Aqueles que podem já se mandaram e deixaram nós aqui. Como se eles estivessem imunes ao mal. Não é verdade? Mas nós somos as remanescentes, nós ficamos. E enquanto nós estamos aqui digerindo lutos de uma política que nós acabamos de viver, de ver, e que está aí acontecendo, enquanto nós administramos a nossa casa, enquanto nós administramos os nossos conflitos, enquanto nós administramos os nossos relacionamentos, os nossos filhos, a nossa igreja, né, os nossos BOs, apagamos incêndio, fizemos projetos, lavamos a louça, ouvimos um podcast, enquanto tudo isso está acontecendo, nós estamos vivendo um ambiente de guerra espiritual. Não é verdade? Muitas de nós estão sim fazendo aquilo que foram chamadas para fazer, mas talvez todas essas administrações que nós estamos fazendo está nos tirando o foco desta guerra espiritual que nós estamos vivendo, deste conflito que nós estamos vivendo. Isso não significa que nós devemos ignorar a nossa vida, as nossas relações, não. Não significa que nós devemos parar de resolver os problemas, não. Mas talvez muitos destes desafios e problemas que talvez você está enfrentando na sua vida hoje e que você acha que é o fim, é somente para te distrair do ambiente espiritual que nós estamos vivendo. Porque Satanás, ele não pode remover os propósitos que Deus colocou na sua vida, mas ele pode te distrair com problemas que nós começamos a viver em torno de. Eu trabalho com pais em conflito com a sexualidade dos filhos há 6 anos. Pais de LGBTs, pais de transgêneros, pais de pessoas que têm uma orientação sexual do qual o pai não aprova. Há 6 anos eu comecei um grupo de pais presencial. E uma das coisas que eu percebi em todas as famílias que têm um filho que naquele momento não está vivendo de acordo com as expectativas dos pais, é que o filho se torna o centro da família. Um filho com um problema, um filho rebelde, um filho nas drogas, um filho na homossexualidade, ele remove o lugar central de Deus e ele se coloca no lugar central da família, onde tudo gira em torno daquele filho. Então, no Natal, a gente não vai fazer celebração porque ele vai querer trazer o namorado. Então, o Natal não é mais sobre Jesus, é sobre o namorado do meu filho. Então, as férias, nós não vamos mais porque ela vai querer levar a namorada. Então, não é mais o bem-estar da família, tudo gira em torno do conflito do filho. E estas coisas, queridas e queridos, tem 2 lá. Ah, vi vocês. Tem mais um lá? Mais 3 ali? Vocês são bem-vindos, eles são bem-vindos, né? São bem-vindos, não se sintam intrusos, não. E muitas vezes esse tipo de conflito geracional tem nos distraído do reino, tem distraído a nossa autoridade sobre o lar, tem terceirizado a nossa autoridade sobre a nossa casa. Então nós conseguimos ter autoridade sobre os nossos liderados, sobre a nossa igreja, sobre os nossos projetos, mas nos desautorizamos frente aos nossos filhos.
Porque ninguém pode te remover do lugar de autoridade da vida do seu filho, a não ser você. Que olha para o seu filho, vê que ele está enfrentando um problema, e no seu inconsciente você pensa, bem, isso não foi tudo que eu projetei para o meu filho. Então se ele chegou nesse lugar é porque eu falhei. Se eu falhei, eu não tenho mais autoridade sobre ele. E você sai dessa posição que ninguém te tirou. Porque nem Satanás pode tirar você desse lugar. Mas quando você se desautoriza sobre a vida do seu filho, ele vai procurar autoridades e referências para que mostrem o caminho para ele. Porque você não quer mais. Porque a sua culpa não deixa. E aí você entra num lugarzinho chamado cativeiro, aonde você fica remoendo todas as coisas que você tem certeza que você fez de errado, e que provavelmente contribuíram para que ele chegasse no lugar onde ele está. Estou mentindo? Vamos voltar para esse lugar hoje? Então, deixa eu continuar aqui. Então, de repente, nós nos pegamos exaustas, estafadas, deprimidas, porque nós estamos fazendo tudo. Tudo nós temos que estar à frente. Tudo tem que ter a nossa mão. Tudo tem que ser feito com o meu olho perto ou com a minha orientação. Mas tudo não está indo bem. E nós estamos no vermelho, já com a bateria descarregada. Talvez porque muito desse tudo se chamam obras mortas. Tudo em nome de Deus que Deus não te mandou fazer. É uma obra morta. Tudo em nome de Deus. Porque muitas de nós não acreditam ou acreditam que se nós não estivermos à frente, o negócio não vai andar. Se eu não fizer por eles, não vai funcionar. Se não for eu colocando a minha mão ou dando orientações, não vai dar certo, não vai ficar com a excelência que eu procuro. E aí a gente não libera os amadores para que se aperfeiçoem. Eu estou falando aqui com líderes e pastoras, é isso, né? Mães e filhas também, né? Então você está vendo que a gente está fazendo um bem bolado, né? A gente acredita que a gente tem que dar fruto o ano inteiro. E que o descanso é um pecado. Porque quando você para descansar, você coloca o amador para fazer. E quando você coloca o amador para fazer, a qualidade vai lá embaixo. Mas o amador está se aperfeiçoando e você está descansando, porque Deus descansou. Mas você é melhor que Deus. Você não precisa descansar, não. Como que é o nome desse negocinho aí? Onde a gente tem que estar sempre à frente de tudo, não dá para liberar para ninguém, eu não acredito que vai funcionar. Não, mas veja bem, se a fulana fizer, você sabe que vai ser aquela porcaria. Controle, é esse o nome? Ah, tá, entendi. Mas olha que interessante que a palavra de Deus diz que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros, que dá fruto na estação. Nenhuma árvore dá fruto o ano inteiro. Ela tem tempos para dar fruto, e outros tempos ela repousa, ela descansa. Aonde estão os seus Timóteos e os seus Barnabés aí? Nós estamos em guerra, meninas, mas existe uma guerra interna também, muito grande dentro de nós, para nos amedrontar, para nos sobrecarregar. Eu cheguei na minha cidade em fevereiro, fiquei em Brasília um tempo trabalhando na política, e voltei para minha casa com burnout, nível hard, de exaustão emocional, física e espiritual. Adoecida, de tanto ter que dar conta de tudo, de trabalhar, de suprir, de viajar, de ministrar, de acolher, de correr, de apagar incêndio.
E eu acredito que até fevereiro desse ano eu admirava as pessoas que davam, as mulheres que dão conta de tudo. Aquelas mulheres que eu vejo na internet que tem 1 milhão de seguidores, tem 3 filhos, estão à frente de uma igreja, canta, dança, sapateia, profetiza, faz jardinagem em casa, viaja, faz curso online. Não é? E eu admirava isso, querido. Vai para a academia, faz pilates, passeia com o Lulu da Pomerânia, compra cueca para o marido, tem tempo para tudo. Eu falei, essa pessoa não existe, gente. E é saudável mentalmente? Será? Antes eu ficava admirada com as pessoas que eu via e que faziam isso. Hoje eu tenho pena. Hoje eu admiro as pessoas que desmarcam uma reunião para ir no cinema, que desmarcam um final, um trabalho, uma reunião, mais uma, para falar, não, eu não posso, eu vou levar meus filhos no parquinho, eles vão ficar o dia inteiro se sujando lá, e eu não vou levar nenhum celular. Hoje eu admiro, queridos, esse tipo de mulher que sabe viver os seus momentos. E não achar que isso tem que estar bem em tudo, à frente de tudo. Porque se você é uma dessas mulheres, você é alvo de adoecimento. Se você é uma dessas mulheres que acredita que não pode mostrar a sua vulnerabilidade para as suas lideradas, você é alvo de adoecimento, porque essa agenda cultural e global, ela quer que você trabalhe 16 horas, que você abandone a sua família lutando pela sua carreira, e não pense que ministério não é carreira, não é diferente, porque ovelha não tem hora para dar piti. Você, olha aqui para mim, você está autorizada a dizer, não, hoje eu não posso. Mas por quê? O que você vai fazer? Vou passear. Vou no shopping. Vou pescar. Sei lá o que você gosta de fazer. Assistir filme. Sei lá, vou comer pipoca, vou ficar de pijama e de pantufa. Não posso, hoje eu não posso. Oh, isso aqui não tem nada a ver com o que eu preparei aqui, eu não saí do slide 1, meninas. Vocês não estão me ajudando não, Gi. Elas não estão me ajudando não, Gi. Mas você está autorizada a demonstrar a sua humanidade, a sua vulnerabilidade, porque quem está aqui em cima, ou melhor, quem está embaixo, precisa saber que quem está aqui em cima está administrando lutas, vida, conflito, às vezes problema financeiro, às vezes problema de saúde, problemas familiares. Por que você precisa demonstrar essa perfeição o tempo inteiro? Você percebe que você afasta uma rede de apoio quando você coloca essa casca de perfeição na sua vida e na sua família? Porque dar manutenção para isso é muito pesado. Muito pesado. Não é muito melhor você chegar aqui e poder compartilhar os seus conflitos com os seus, com a sua família da fé, e ser edificada pelos seus, porque é aqui que o Senhor edifica e libera as suas bênçãos. É aqui. Mas se você não abre, como você vai ser cuidado, restaurado? Por que eu falo isso? Porque eu trabalho com pecados sexuais, queridos. Pecados sexuais, onde as pessoas querem se curar no oculto, no secreto. Mas quem trabalha no oculto e no secreto não é Deus. Restauração tem a ver com andar na luz. Traz o problema para a sala. E não esconda o seu problema. Demonstrar a sua vulnerabilidade é um ato de coragem. A irmã aqui, como que é seu nome, minha querida? Dolores. Ela falou uma palavra,
é tempo de coragem. O Senhor está falando comigo isso tem um mês. Eu fui ministrar no Rio o mês passado para umas 4.000 líderes de ministérios infantis, pastoras e líderes. E eu com a ministração toda pronta, devia ter uns 90 slides de ferramentas. E eu ali no louvor, e o Senhor falou, elas não precisam de nada do que você trouxe. Elas precisam de coragem, porque elas já sabem tudo. Tem gente apodrecida, um fruto que não é podado para dar frutos, apodrece no banco. Já está aí recebendo. E quando é que vai começar? Tem gente que a gente vai ter que podar, jogar, vai fazer. Podar para dar fruto, porque só está no banco, murmurando, reclamando e não contribuindo para nada. E é tempo de coragem, mas quem está na linha de frente? Nós. Você pode não ser líder, mas você está na linha de frente da sua família, junto com seu esposo ou sozinha. Mas se você é líder, você está na linha de frente na sua família, na sua igreja. E Satanás sempre vai querer te desencorajar com enganos, mentiras. A palavra de Deus diz assim em Romanos 12:2. Você achou que eu não ia ler, né? Você achou que eu não ia ler a passagem, a palavra de Deus? Eu sou crente, tá? Tá tudo certo comigo. Romanos 12:2. Não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sejam renovadas pela transformação da vossa mente. Vou ler 3 versículos aqui que falam sobre a palavra mundo. Eu gosto de fazer essa introdução, tá? Talvez você já tenha visto essa introdução em outro lugar, que eu também fiz. Mas eu gosto porque ela faz com que a gente discirna o tempo que a gente está vivendo. O tempo espiritual. Nós precisamos discernir os tempos. Como líderes, nós não estamos ansiosas e desejosas por discernir os tempos? Eu pelo menos estou. 1 João 2 diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou ainda João 16:33. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês têm aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia está repleta de avisos, queridos, a respeito de enganos, de desobediência, de idolatria, que nos tornam autoenganáveis, cegos e surdos. Paulo escreve que o Deus deste mundo, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. A luz do Evangelho. O pecado literalmente, ele cegou o nosso entendimento, ele nos emburreceu, cauterizou e acovardou as nossas mentes. Mas eu quero que você atente aqui para o que diz nesta palavra mundo. Ela tem 2 significados, talvez você já tenha estudado. Um significado você conhece, que é o cosmos, né? São as nações, o universo, os países, o cosmos. Mas existe uma outra palavra, que é o que eu quero trazer aqui só nessa introdução, porque senão não vai dar para entender o resto. O significado desta palavra mundo, quando o Senhor fala, não ameis o mundo, ou no mundo terão aflições, é uma palavrinha grega chamada aion. Quem já conhecia essa palavra? Algumas mulheres. O que significa esta palavra aion? Bem, você sabe que Satanás foi autorizado a matar, roubar e a destruir no cosmos, né? Adão e Eva deram a ele as chaves do rei. E Satanás foi autorizado a governar. Mas o aion também é um lugar onde Satanás também foi autorizado a governar. O que é o aion? Aion são as estruturas de pensamento que caminham com determinadas gerações. São sofismas, são fortalezas. É um ambiente espiritual que caminha com determinadas gerações. É um sistema de crenças que nós inalamos o dia todo, nas músicas, na TV, nas séries, nas atividades, na escola.
Parece que não tem como se livrar, é a atmosfera desta presente era. O aion, nós inalamos e depois nós exalamos, nós replicamos aquilo que nós estamos engolindo. São pensamentos estruturados, opiniões, argumentos, que fazem com que pessoas se comportem de determinada maneira, que vivam e que obedeçam determinadas regras e normas. Normas morais ou imorais. É uma área que impõe um sistema de pensamento para as pessoas. Pensamentos flutuantes, opiniões. É um poder que nós não vemos, é uma atmosfera imoral que nós não vemos, mas existe. É o sutil espírito do tempo, né? Onde os alemães chamavam de Zeitgeist, espírito da época, o espírito informador, aquele que indica a influência e o que você deve acreditar, mudando as atitudes e a cultura de um povo. Mas qual é, meninas, qual é o conteúdo dessa atmosfera? Qual é o conteúdo deste aion? Que está sobre esta geração, sobre a nossa geração, que está caminhando conosco e nós estamos inalando o tempo todo, essa atmosfera presente. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 4 que o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O aion desta presente era se chama engano. É isso que nós estamos inalando e é isso que nós estamos reproduzindo. Enganos, sofismas. Que a palavra de Deus diz que estes ensinamentos vêm de homens mentirosos, que têm a consciência cauterizada. E o Senhor Jesus Cristo, então, quando indagado pelos seus discípulos no Monte das Oliveiras, de quando seria o tempo do fim, quais seriam os sinais dos tempos dos fins, o Senhor Jesus começa, em Mateus 24, a discorrer várias situações, mas a primeira que o Senhor Jesus Cristo fala é: cuide para que ninguém te engane. Cuide para que ninguém vos seduza. Cuide para que ninguém te engane. Esta palavra engano, queridos, ela significa perder a rota e não achar o caminho de volta. Porque ficamos tão íntimos do engano e da mentira, estamos tão conectados às mentiras. É uma palavrinha que no grego se chama planal. É pessoas e nações que perderam a rota e não conseguem mais achar o rumo de volta porque ficaram cegos e surdos. É uma insanidade espiritual instalada. Pessoas, nações, famílias, igrejas que estão sobre essa influência, vagando espiritualmente em enganos, com seu coração conectado às mentiras, conectado aos enganos. E quando nós temos o coração, queridos, conectado a enganos, nós temos um ponto para que Satanás haja em nós. Quando o nosso coração está sendo nutrido e alimentado de sofismas, mentiras e enganos do inferno, nós não vamos conseguir viver os propósitos de Deus, porque eles estão na verdade. E aqui nós vamos ter que parar de acreditar no que nós sempre acreditamos. Satanás, ele está acostumado conosco, acreditando nele. Como assim, Juliana? O medo é a fé no diabo, meninas. O medo que muitas de nós nutrimos é a fé de que o que ele está falando vai acontecer. Mas como que eu vou viver as palavras de Deus se eu estou com meu coração conectado aos enganos? Então eu vou ter que desconectar corajosamente, profeticamente, ousadamente, discernindo em sabedoria aonde que eu estou conectada, qual é o engano que eu estou fundamentada, eu estou caminhando sobre quais enganos, desconectar o meu coração desse lugar e conectá-lo à verdade, para começar a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus,
Porque Deus opera na verdade, meninas. Deus não nos trata com medo e nem com condenação. A palavra de Deus fala que aquele que está no medo é atormentado. Muitas de nós estão viciadas em dar errado, em tormenta. Como assim, Juliana? Muitas de nós estão acostumadas a viver num ambiente interno de não dá certo, eu não consigo, fracasso, não vai andar. Estamos acolhendo o medo, dando lugar para ele no nosso coração, dizendo: fica aqui, para que eu me sinta atormentada e não viva os propósitos de Deus. Isso é pesado. E eu só estou falando isso porque eu estou vivendo por essa transformação acerca do medo. Eu vivi em Brasília um tempo, trabalhando na política, aonde o espírito de medo me pegou. Eu dei acolhida para ele no meu coração. Eu fiquei 1 ano praticamente dormindo com um sofá escorado na porta, com medo que entrassem na minha casa. Eu passei 1 ano indo em delegacias, hospitais, por conta da turbulência que foi trabalhar na política, um espírito de hipervigilância, de medo. Eu andava na rua achando que alguém ia abrir a porta de um carro e fazer algo contra mim. Um terrorismo emocional durante um tempo. E eu voltei para minha casa há alguns meses, fragmentada, com burnout e com a minha saúde extremamente destruída. Comecei a fazer alguns tratamentos, tomar alguns remédios e nada passava. Uma dor no meu corpo, do lado direito, de cima a baixo. Mandíbula, cabeça, ombros, quadril, algo inexplicável. Fiz 6 infiltrações de corticoide na cabeça e nada passava. Há 2 semanas fui orar com os meus pastores, discernindo. Já havíamos orado por muitos e muitos dias, muitas coisas já haviam sido desligadas no mundo espiritual. De repente, no meio de uma oração, a minha pastora olha para mim e fala assim: Juliana, do que você tem medo? Eu nunca tive vergonha de me expor. Eu olhei para ela e falei de morrer. Aí ela olhou para mim e falou de novo: do que mais você tem medo? Eu falei: eu tenho medo de morrer e deixar minha mãe e a minha irmã sem ninguém. No momento que eu falei isso, meninas, saiu uma capetaiada. Eu não estava possessa, eu estava oprimida pelo pecado, pelo medo. Eu não estava endemoniada. Amém? Você entende a diferença? Eu estava oprimida pelo diabo. Nós oramos e na manhã seguinte eu acordei sem dor. Eu acordei e comecei a pensar, e fiquei esperando o dia inteiro que voltasse a dor. E naquela noite o Senhor me falou: você estava em pecado. Eu falei: como, Senhor? Abrigando o medo e não o amor, porque no amor não há medo. E a palavra de Deus diz que quando você confessa os seus pecados, você é o quê? Curado. Curado. Eu falei: obrigada, Senhor, pelo discernimento. Obrigada porque eu não tenho medo da morte. Eu não tenho mais medo da morte. Eu não tenho medo de retaliações. Eu não tenho medo. E eu fiquei nas últimas 3 semanas, todos os dias aonde o medo buscava o lugar que eu sempre dei a ele de acolhida, ele voltava a se instalar nesse lugar. Eu ia então com a minha irmã e falava: deixa eu confessar os meus pecados, Cris. E nós orávamos. Eu falava: Senhor, me perdoe por ter abrigado a tormenta. Me perdoe por estar acostumada a me sentir atormentada e não livre. Me perdoe porque o meu ambiente confortável
não é a saúde, não é a alegria, não é a paz. Eu estou acostumada a conflitos, desde o ventre da minha mãe. Eu estou acostumada a um ambiente interno, de estar me sentindo mal. Me perdoe, Senhor, porque o Senhor veio para que tenhamos uma vida e uma vida em abundância. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu trabalho com mães, com pessoas que vivem debaixo de um medo. Medo que o seu filho vá para a homossexualidade, medo de não ter netos, medo de que a igreja descubra, medo de separação. E todos os pais que chegam para mim, para trabalharmos acerca da sexualidade dos seus filhos, 90% estão em depressão. O que é a depressão, senão o medo, queridos? Abrigar os medos. Medo do futuro, medo de algo que nem aconteceu. Medo de que aquele filho que eu depositei tudo que eu tinha, que eu ensinei, que eu nutri, que eu fiz tudo, que ele não funcione conforme eu programei para ele. Medo de que ele não supra as minhas expectativas de mãe e de pai. Medo de que ele denuncie que nós não somos uma família perfeita. Porque um filho que não dá certo, denuncia uma família que não funciona. E o Senhor me falou que o filho com problema, na verdade, só denuncia uma família de fachada. E que o Senhor precisa restaurar a família toda, Ele quer restaurar a família toda. E quando eu começo a trabalhar com esses pais e as mães, porque 99% dos pais que eu ajudo são mães. Eu tenho um grupo com 340 mães aqui, que caminham alguns anos comigo. Depois eu vou falar para você de um curso que eu tenho, vou liberar um bônus para você também. Tá bom? Se você quiser fazer. Elas chegam com o casamento se separando. Por quê? Porque um culpa o outro pelo filho que não deu certo. Elas chegam debaixo de uma prisão, de um cativeiro, aonde elas acreditam que não funcionaram como mãe e se desautorizaram sobre a vida dos seus filhos. Estão ali alimentando aquele medo, aquela culpa, como se fosse uma virtude. Veja bem, pelo menos eu tenho que me sentir mal pelo meu filho estar ruim, né? Eu não posso viver feliz enquanto meu filho está nessa. Falsa humildade. Então fico remoendo a culpa, fico adoecida, porque a minha doença agora que eu, acaba mostrando que eu estou com remorso pela situação do meu filho. Ora, queridas, a maior arma que nós temos contra Satanás é o autocuidado. Autocuidado. Ah, mas meu filho está na homossexualidade. Bom, mas eu estou com a minha viagem marcada para Bariloche. Eu não vou deixar de ir, não. São minhas férias. Então eu vou ficar aqui dentro de casa remoendo tudo que ele está fazendo? O seu filho não é o primeiro filho rebelde, não, queridos. Os primeiros filhos de Deus também foram rebeldes. O primeiro pai traído, com o sentimento de traição pelo seu filho, foi Deus, não foi você. 2 filhos que ele orientou, que ele ensinou, que ele amou, que ele discipulou, não funcionaram. Mas o nosso tem que funcionar, né? Porque veja bem, nós somos pastores. Nós somos líderes, o meu filho cresceu na igreja, no louvor. Então eu não entendo como que ele não funcionou. Ele não funcionou porque tudo que ele tem para não funcionar está dentro dele. Um coração idólatra e caído como todos nós. Talvez tenha participação nossa, sem dúvida. E tem escolhas dele, sem dúvida. Mas Deus tratou o pecado como pecado. Deus não olhou para ele e falou: meu Deus, o que eu fiz para os meus filhos não funcionarem? Né? Ou não? Deus entrou na cabana, na casa e falou: meu Deus, aquele dia que eu fiz isso, foi isso que gerou essa rebeldia nessas pragas. O que eu fiz de errado? A minha parentalidade, eu não vou mais ser autoridade sobre o mundo, porque veja bem, eu falei com os meus 2 filhos. Foi isso que Deus fez, meninos? Ele deixou um modelo. Trate pecado como pecado e segue a vida.
E vai atrás do filho. Ei, Adão, você pecou, mas volta aqui. Venha. E o que Adão falou? Não, eu estou com medo. Estou com medo do quê? Medo de mostrar que eu sou pecador, porque eu sei que você espera um filho perfeito e esse não sou eu. E Deus chama, não, mas não é porque você tem pecado que eu vou deixar de te amar, miserável, venha cá. Não, mas o que os pais, o que nós fizemos? Quando os nossos filhos começam a expressar a sua rebeldia, aquele coração idólatra, nós tiramos dele o que eles mais precisam, a afetividade, nós nos afastamos, afetivamente, e vamos para um canto sofrer, se enfiar num lugarzinho chamado culpa, alimentar depressão, espíritos de morte, espíritos de desânimo, e o diabo falando, é isso aí, fica nesse canto e você vai se orientar agora com o mundo, porque o seu pai não consegue mais olhar no seu olho, porque veja bem, agora você é um pecador sexual. E nós somos o quê? Se não há um justo e nenhum sequer, e todos fomos destituídos da glória de Deus. Mas nós queremos ter o controle de tudo. Se houve um tempo, meninas, em que nós precisaríamos ou precisamos falar mais sobre a luz e sobre a verdade, se houve uma época onde nós precisamos falar mais sobre a luz e menos sobre as trevas, é nessa geração. Nesta geração. Mas nós não conseguimos porque nós estamos acuadas dentro dos nossos cativeiros, ofendidas muitas vezes ou sobrecarregadas de funções. Mas líderes emergentes, homens, estão estudando as trevas, têm se dedicado a propagar ensinos de demônios, espíritos enganadores e doutrinas de demônios que estão nesta estação. Mas existe um ponto aqui, onde em todas as estações existem duas coisas, sempre caminhando com qualquer aion. Neste são espíritos de engano, mas o Senhor nunca nos deixa sem armas. E dois pontos que sempre caminham com uma geração: profecia e mentira. A profecia, ela sempre caminha em todas as gerações, os profetas de Deus, a profecia do Senhor que joga luz nas trevas, que desmente o engano, que expõe o engano, que expõe as mentiras, que denuncia o caos, que denuncia o mal, que expõe as trevas, a palavra profética que estabelece a vontade de Deus para a minha casa, para a minha igreja, para a minha cidade, para a minha nação, para os meus filhos, para a minha geração. A voz profética que estabelece e decide a vontade de Deus para aquele tempo. A igreja, queridos, é a voz profética de Deus que é chamada para decidir os tempos futuros. Quem aqui é a igreja do Senhor? A profecia é o que nos faz avançar no meio dessa nuvem nebulosa de enganos. Ela destrói. Ela chama o homem ao arrependimento, ela tira as escamas dos olhos, ela abre os nossos olhos, ela conecta o coração do homem a Cristo, converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, chama o homem ao arrependimento. E em contrapartida, na mesma geração, nós temos os espíritos de engano, querendo remover os fundamentos, as verdades da palavra de Deus, e querendo que nós fiquemos acuados, acreditando nas mentiras. Mas nós não somos desta geração, queridos, que aceitam dúvidas no seu coração. Deus nos chamou para esse tempo. Mas aonde estão os nossos olhos? É mais ou menos assim, nós temos aqui 1000 lugares, 1000 cadeiras, todas perfeitas, bonitas, cadeiras úteis, mas uma lá estragada, em trevas. E todas nós estamos olhando e dando muita importância para aquela única cadeira de trevas. Nós estamos distraídas com os nossos problemas que não vão parar. Nós resolvemos um desafio para que venham outros. É assim.
Aqui está um espelho dessa era moderna, Isaías 59. Tudo bem até aí, meninas? Posso continuar? Está dando para entender? Você está me olhando séria. Vai dar certo. Satanás não vai te matar. Fale assim: Satanás, você não vai me matar, porque eu abrigo o Senhor, o Salvador, aquele que não dorme, aquele que não pisca, me cuidando e me protegendo. E você já é derrotado na minha vida e na minha família. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Isaías 59 vai dizer assim, olha a leitura desse tempo, meninas. E a justiça se voltou para trás, e a retidão está muito distante. Porque a verdade caiu na rua, está perdida. E a retidão não pode entrar nos tribunais e na justiça. Sim, falta a verdade. E quem se desvia do mal se torna uma presa. Olha só. Isaías 59, versículo 15. Sim, falta a verdade. E quem se desvia do mal se torna uma presa. Então, ser perseguido e cancelado faz parte do propósito? Não tente fugir disso. E o Senhor viu isso e se desagradou que não houvesse justiça. Mas Ele viu que não havia homem e se admirou que não houvesse ninguém em nome da verdade. Vocês estão ouvindo, meninas? O Senhor se admirou, se aterrorizou de que não havia nenhum intercessor pela verdade. E portanto o seu braço, o braço do Senhor, trouxe a vitória. E a sua própria justiça nos sustentou. Nós estamos vivendo esse momento em que a verdade está esparramada e as mentiras estão no meio. A justiça não está nos poderes, não está nos tribunais. E todos aqueles que estão proclamando a verdade estão se tornando alvo, não é isso? Mas talvez a maior semelhança desse tempo para a nossa geração esteja aqui. O Senhor admirou-se de que não houvesse intercessores da verdade. E Ele disse, eu vou livrar o meu povo, mesmo sem vocês. Porque a palavra diz que, então, o braço forte de Deus, o próprio Deus os livrou. Porque Ele se admirou que não houvesse ninguém para mandar ir. Ele se admirou que não houvesse ninguém para chamar a responsabilidade para si. Obrigado, Larissa. Então, talvez nós acabamos de descobrir uma das características, ou talvez um dos maiores pecados da igreja moderna. O silêncio, a passividade, o medo. Nós temos aproximadamente 200 mil igrejas no Brasil. E o Senhor ficou chocado de que não houvesse um para Ele enviar. Chocado quão longe a perversão, a mentira, o engano e a maldade podem ir enquanto os profetas não abram as suas bocas, enquanto não façam oposição aos enganos, enquanto não tomem os lugares com a verdade. O espírito de engano ele irá prevalecer, porque não há vácuo no mundo espiritual se nós não declararmos a verdade, se não profetizarmos, se não decidirmos o que queremos para os próximos tempos, a mentira prevalecerá. Você entende que o Senhor está chamando você para uma nova estação, um novo posicionamento, aonde os seus problemas eles não vão acabar, mas talvez o maior gasto de energia seja no reino nesse tempo, e não nas nossas dificuldades particulares, porque o Senhor estava falando ali, a verdade ela é imparável. Eu quero usar você
Mas você está tão acuado dentro das suas ofensas e culpas e mágoas e amarguras, que o meu braço vai livrar o meu povo. Silêncio, passividade, autopreservação do homem moderno, medo de conflito com o mundo, e o mal se propaga. Retaliação, medo de retaliação. Mas esse é um tempo onde o Senhor fará juízo para quem está vivendo na justiça própria. O Senhor trará juízo para homens que estão vivendo em causa própria. Talvez estejamos vivendo a igreja em Laodiceia, onde o Senhor olha e fala: você não é morno, você não é quente, você não é frio. Escute, meninas, tem líderes saindo da sua igreja. Eles estão dizendo que estão saindo da sua igreja, mas eles não estão saindo, eles estão sendo vomitados por Deus, porque são passivos. Tenho vontade de te vomitar. Você não se posiciona frente ao mal. E deixe que vão viver as suas mentiras e os seus medos. Passividade diante do mal. Deus está vomitando pessoas da sua igreja. Quanto tempo eu tenho hoje, Gi? 2h14, mais ou menos? Eu não sei se você está com pressa, mas eu não estou. Mas eu sou obediente. Se você falar 2 minutos, eu acabo. Se você falar 2 horas, eu vou. É que tem você depois de mim, né? Você levanta a bandeira? Tá. É porque eu escrevi 90 slides para falar com vocês e eu estou no número 7. Vocês não vão aguentar, não. Vocês não vão aguentar. Ninguém para me contrariar? Vocês não vão aguentar. Não, mas eu vou... Acabei falando algumas coisas que não estavam aqui. Mas existe um grande anseio nesse tempo, meninas. Dessa juventude, dessa geração, ouvir sobre sexualidade, sobre gênero, sobre identidade. O problema é que nós estamos terceirizando essa cosmovisão para o mundo. O mundo está informando, e o mundo jaz no mal, o mundo não jaz no maligno, o mundo jaz no mal. O que é o mal? O mal é o que o Senhor falou no Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O mundo está adormecido, acomodado no mal, naquilo que é bom aos nossos olhos e que nós não vemos mal. Por isso que o Senhor não queria que o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus queria o homem olhando para o mundo, se conectando às pessoas, se relacionando com ele, não através do que é bom e do que é mal, mas através da verdade. Você entende a diferença? E quando o homem se desconecta da verdade, ele começa a viver, a se relacionar, a fazer escolhas a partir do que ele acha bom e do que ele acha mal. Mas essa é uma mentalidade caída. E esse homem, depois da queda, o mundo, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no mal. O mundo está repousado, está acomodado no mal, naquilo, está em conformidade com o curso desse mundo. O problema é que o mundo está chegando antes, está informando antes, está educando antes, a respeito do que é identidade, do que é sexualidade, do que é gênero. E quem chega antes estabelece um padrão de verdade. Nós somos os donos da conversa. Nós sabemos o que é. E depois, queridos, para você entrar nessa parede de enganos, para você desconstruir um monte de sofismas e mentiras, é uma trabalheira danada. Mas nós, como pais e como líderes, nós não podemos nos escorar mais na ignorância, dizer eu não sei. Nós não precisamos ser coach em sexualidade, meninas. Nós precisamos de um ambiente de comunicação dentro das nossas casas. Você precisa olhar para o seu filho e falar: ei, miserável, olha aqui. Sementinha do Éden. Na verdade, eu chamo de serpentinha do Éden, né?
Mas ultimamente eu estou indo tanto em congresso de líderes kids que elas fizeram eu mudar e falar sementinha do Éden. Diga para a sua sementinha: ei, escute aqui, meu filho abençoado. Não há nada que você tenha dúvida, medo, que você não possa trazer para dentro da nossa casa, para conversarmos. Não há nenhum assunto polêmico que nós não vamos te acolher. Então, é a dinâmica do bumerangue. Você vai na escola, você vai na sua faculdade, você vai na igreja, e qualquer coisa que você ouvir, que você não gostar, que você não concordar, ou que você tiver dúvidas assistindo um filme, traga para dentro da sua casa, que eu e seu pai, nós vamos te orientar. Não há nada que nós não possamos falar aqui. E se nós não soubermos, nós vamos orar e vamos buscar atrás e vamos descobrir juntos. O problema é que quando os nossos filhos trazem um assunto polêmico, queridos, nós fizemos uma oração do monte, um sermão da montanha. Nós só sabemos dizer que é pecado. E os adolescentes não gostam disso, queridos. A gente está perdendo a conexão com o coração deles. Pela nossa, superioridade na fé. Não, eu não posso me rebaixar às baboseiras que o meu filho anda aprendendo por aí. Ele que tem que enfiar a goela abaixo tudo que eu acredito. Não é assim, queridos. Amor é estratégico. Desça até as trevas do seu filho. Escute as baboseiras. Escute as mentiras. Deixe que elas venham para fora. Para que você possa pegar e plantar as sementes da verdade no coração dele. Seja estratégico. O Senhor fez isso conosco. Ele foi até onde? Até as trevas, na nossa bagunça, no nosso pecado, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, a saber, Cristo Jesus. Mas Ele se envolveu com a nossa lama. Eu não quero saber, eu não quero ouvir, eu não participo, porque senão eu concordo, porque senão é como se eu estivesse aprovando. Deixe de bobagem. Seja astuto, perspicaz, estratégico. Eu sei por que eu estou indo lá. Eu sei por que eu estou ouvindo essas baboseiras. Eu sei por que eu estou perguntando para ele as coisas. Porque do lado de dentro eu influencio a vida dele. Do lado de dentro eu continuo direcionando a vida dele. Não vai ser escorada na porta como o irmão mais velho, com uma pedra na mão, que ele vai te ouvir. Não vai. Essa cultura caída, ela tem atendido a essa necessidade dos adolescentes. Ela tem gritado, cantado, falado, dançado sobre morte, sobre cultura de morte, sobre enganos, ideologias do inferno. E elas estão atendendo a uma necessidade, que eles são curiosos, eles querem saber, eles querem ser educados. Mas aonde está a nossa cosmovisão? Que não está sendo declarada. A má notícia está em alta, meninas. E quando a má notícia está em alta, está sendo propagada, quando o mal está sendo exaltado, os enganos estão sendo exaltados, Deus procura profetas e libertadores que denunciem o mal, que profetizem sobre os ossos secos. O Senhor está levantando nesse tempo homens e mulheres com uma unção especial, uma unção sobrenatural, para destruir fortalezas, argumentos e opiniões que se levantam contra o conhecimento da palavra de Deus. E o que nós precisamos? Coragem, porque nós já temos a palavra. Nós já temos a palavra. O que nos diferencia de Satanás? Crer em Deus, crer na palavra. Satanás, ele quis invalidar a palavra. Não foi isso que Deus disse? Crermos que a palavra funciona, crermos no poder da palavra, declararmos a palavra. Satanás sempre quis invalidar a palavra. Foi isso que Deus disse? Por isso que o Senhor Jesus lutou contra ele na palavra. Está escrito. Vou
encaminhar aqui para o fim, pode ser? Dá um recado aí. Tá. 15 minutos, tá bom. Vou conseguir falar mais um slide e meio, tá ótimo. Brincadeira. Nós estamos vivendo o mesmo tempo, meninas, que Jesus viveu no tempo de Herodes. Uma sentença, decretos de morte sobre crianças estão sobre esta geração. Moisés viveu num tempo onde o faraó também decretou a morte de todos os meninos nascidos. Satanás sabe que está vindo uma geração de profetas e ele quer matar ainda no ventre. Está vindo uma geração de profetas. Nos últimos 40 anos, mais de 50 milhões de crianças foram mortas pelo aborto. Agora estão tendo suas mentes esterilizadas pelas ideologias de identidade de gênero. Por que essa preocupação toda com Satanás, com as crianças? Porque está vindo uma geração de profetas que vai morrer por amor à palavra. Você é pai, você é mãe, ou você é avô e você é avó de uma geração que não vai se preocupar em ter seguidores nas redes sociais. São profetas anônimos, ocultos, que vão denunciar o mal, que vão dar a sua vida. É uma geração de profetas que não terão medo de morrer por amor ao Senhor Jesus. Você entende a sua participação nisso? Quando você vê uma geração de homens ímpios querendo matar as crianças, querendo matar uma geração de profetas que está vindo, nós temos aqui um espírito de Jezabel em ação, querendo matar os profetas do Senhor, com controle. Qual é a entidade sobre o Brasil nesse tempo? Controle, violência, manipulação, as coisas do meu jeito, a força. Espírito de Jezabel. Alguns profetas estão nascendo, alguns profetas já estão aí sentados. Você é profeta, amém? Diga, eu sou profeta, para minha geração, para minha casa, e para minha igreja, e da minha boca, só sairá palavras de virtude, de amor, de poder, de sabedoria e de destino, em nome de Jesus. Alguns profetas estão nascendo ou irão nascer, mas Satanás também está ali influenciando através de nós para que eles se tornem Acabes. Homens passivos e acovardados para não perder um cargo, para não entrar em contato, em conflito com o mundo. Nós temos um grande papel na formação ou de profetas, matadores de gigantes, ou de Acabes, homens passivos e acovardados, diante do mal. Quem formam esses homens? Nós. Pais e mães. Nós estamos criando os matadores de gigantes, os profetas de Deus, ou nós estamos criando Acabes, homens passivos e acovardados diante do mal? Mas uma nova geração está surgindo. Homens e mulheres que vão profetizar, que vão trazer os céus para a terra, que vão trazer a presença de Deus, que vão andar em curas, em milagres, que vão andar em decência diante de Deus, que vão amar as Escrituras, que não se vergonham do Evangelho, que não se corrompem, que não abrem mão de seus princípios, por amor a Cristo, por amor ao reino, porque não havendo a profecia, o povo se corrompe, diz a palavra de Deus. Vou pular isso aqui, vou pular uns 72 aqui.
porque não vai dar tempo. Eu quero terminar com uma palavra para você a respeito da presença de Deus. Pulei aqui algumas passagens, senão não ia dar tempo. Quando a Gi falou a respeito da presença, né? Ela disse que eu poderia ficar livre para falar sobre sexualidade, ou o que eu quisesse falar. Mas desde que eu cheguei aqui quinta-feira, eu não estava confortável ainda com a palavra que eu tinha preparado. Então ontem eu passei o dia inteiro rascunhando outras coisas aqui que não estão concluídas, mas eu quero compartilhar com você a respeito desta presença, que tem tudo a ver com o que nós falamos até agora. Em Esther 4, a palavra de Deus vai dizer assim: mandou dizer-lhe, Mardoqueu estava mandando dizer a Esther, né? Ou Mordecai, é o mesmo nome, mesma pessoa. Não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, você escapará. Se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte. Deus não nos abandonará. Mas você e a sua família também vão morrer. Não pense que você escapará por estar no palácio. E quem sabe não foi por um momento como este que o Senhor te colocou nesta posição de rainha, de líder e de autoridade. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá e se reúna com os judeus que estão em Suzã, jejuem em meu favor. Não comam e não bebam nada durante 3 dias. Eu e as minhas criadas faremos o mesmo. Depois disso, eu irei à presença do rei. E se eu tiver que morrer, eu morro. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Eu irei à presença do rei, indagar pelo meu povo, pela minha família, pela minha igreja, e se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Nós estamos em maio e junho, né? Final de maio, início de junho. Nós estamos no mês de Sivan, no calendário judaico. O mês de Sivan é o mês da misericórdia. São várias coisas que são celebradas esse mês. É o mês onde o povo de Deus aceitou a Torá, é o mês do Pentecostes, é o mês de ofertas extraordinárias. Vai pegando. É o mês de provisões divinas, é o mês de interferência divina em causas impossíveis. É o mês de misericórdia, é o mês de mudança de decretos de morte, é o mês de mudança de sentença de morte. É o mês de rompimento de sentenças que já foram dadas sobre as nossas vidas. É o mês de mudança, de quebrar todas essas sentenças. Sivan é um mês de mudança de estação, onde está acabando a primavera e iniciando o verão. Por isso a profeta do Senhor falou que era um mês de mudança de estação e um mês de coragem. Sivan no calendário judaico é um mês para receber instruções divinas. É o terceiro mês do mês judaico. É um mês para receber instruções divinas para qual é o modus operandi a partir de agora. Mês de realinhamento e de provisões inesperadas. Uma recebeu. Mês de provisões inesperadas. Mas deixa eu fazer uma pergunta agora. Abre parênteses. Você é aquela que só quer esperar a provisão inesperada? Ou você quer ser aquela abençoadora que fará uma provisão inesperada sobre a vida de alguém? Glória a Deus. Este é o mês onde os decretos contra o povo de Deus são mudados. E uma nova estação de provisão e de avanço continua. É o mês onde a igreja recebeu um start para avance, continue, modo de avanço. Porque os decretos sobre as nossas vidas foram anulados. Foi no mês de Sivan que o dilúvio cessou, que uma nova terra se avistou, uma terra firme, e uma nova vida começou.
O mês de Sivan é o mês onde o decreto de Amã, o inimigo do povo de Deus, foi descoberto. E onde Amã foi enforcado no próprio plano contra o povo de Deus. Então foi nesse mês que o rei Assuero permitiu que Ester e Mordecai escrevessem um segundo decreto e permitissem que o povo de Deus se defendesse e salvassem as suas vidas e continuassem andando, marchando, guerreando, lutando pela sua causa. É o mês onde Deus fará grandes coisas e provisões que estão fora do nosso alcance. É o mês onde Deus está trabalhando nos bastidores em nosso favor, mesmo que nós não enxergamos. É o mês onde Deus levantou uma mulher para estar na presença do rei e mudar uma sentença de morte sobre o seu povo, mesmo que isso lhe custasse a vida. Muitos de nós estão no palácio, mas não estão chegando na presença do rei para mudar decretos. A sua voz tem mais poder do que a voz do inimigo. Diga para alguém que está do seu lado: você está autorizada a se posicionar para vencer, a se posicionar e avançar, em nome de Jesus. O que você tem declarado na presença do rei? O que você tem declarado na presença do rei? Qual é o conteúdo das suas petições na presença do rei? Será que nós estamos dando manutenção para o nosso sofrimento na presença do rei? Nós estamos tentando achar o favor de Deus através do nosso sofrimento? Será que nós só vamos na presença de Deus para dar manutenção para aquilo que não está dando certo? Ei, Senhor, olha a minha casa, olha o meu marido, olha a minha igreja. Estamos tentando buscar o favor do rei através de lamentações? Eu não estou dizendo que você não pode chorar na presença do rei, eu faço isso todos os dias praticamente. Me coloco na presença de Deus. Mas o que você tem pedido, declarado na presença do rei? Então Ramã disse ao rei Assuero: existe um povo espalhado aí, entre os povos da província do teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros, e eles não obedecem ao Senhor. Se for do agrado do rei, que eu faça então um decreto e destrua todo esse povo. O rei então tirou um anel do dedo, deu a Amã, deu ao inimigo dos judeus, e disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que fosse escrito um decreto de morte sobre o povo de Deus, e que fosse espalhado por todas as províncias, e governadores, e chefes do povo. E tudo foi escrito em nome do rei, selado com seu anel real. Vai acontecer. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias, com a ordem: exterminar e aniquilar completamente jovens, idosos, mulheres, crianças, num único dia, e saquear depois de matá-los todos os seus bens. O que Hitler tentou fazer em acabar com o povo judeu, Amã tentou fazer antes. Podem subir aqui, galera. Mardoqueu, sabendo disso, Mardoqueu, ouvindo aquele plano, procurou a rainha Ester e disse a ela o plano de Amã contra o seu povo. E aqui entra o versículo que eu li anteriormente: não pense que tu e a tua casa não perecerão se você não fizer nada. E Mardoqueu disse: vai, faça alguma coisa na presença do rei.
Esther falou: mas eu não posso chegar à presença do rei, porque pela lei, se eu chegar na presença dele, ele não estender o seu cetro, eu morrerei. Então jejue e ore por mim. E Mardoqueu falou: talvez foi para um momento como esse que o Senhor te levantou. Porque mesmo que você não faça nada, Esther, providência divina virá de algum lugar, porque Deus fará a sua promessa, cumprirá a sua promessa que fez a Abraão, e nós seremos abençoados. Se você não fizer nada, Deus fará em nosso favor. Deus cumprirá suas promessas, as promessas que fez a Abraão, mesmo de outra forma. Esther ficou aterrorizada e decidiu se colocar na presença do rei. Antes pediu para que o povo estivesse com ela, jejuasse e orasse. E no terceiro dia então, Esther se colocou trajes reais, vestes reais, e foi até a presença do rei. O terceiro dia não é dia de morte, o terceiro dia é dia de ressurreição, amém? Olha só, terceiro dia é o dia de ressurreição, não é dia de morte. No terceiro dia então, Esther colocou os trajes reais, entrou na presença do rei, contra todos os protocolos. Vai dar tudo errado, não importa, se eu tiver que morrer, eu morro. O rei estava sentado em seu trono, e quando viu Esther, estendeu o seu cetro de justiça, e feliz por vê-la, olhou: diga o que você quer, minha rainha, peça o que você quiser, até a metade do meu reino eu te darei. Esther então pede para que o rei e Amã participem de um banquete que ela havia feito. Esther chama o inimigo para a mesa, não foge do inimigo. Esther sabia quem ela era. Naquela noite, pela coragem e ousadia de uma mulher, a providência divina mudou o curso das coisas, e o decreto de morte foi cancelado. Mas naquela noite o rei ficou agitado, não conseguiu dormir pelo convite de Esther, e começou a folhear os escritos do reino, e descobriu que numa determinada ocasião, um homem chamado Mardoqueu havia livrado o rei da morte. E o rei falou: como? Onde está esse homem que me livrou da morte? Eu preciso honrá-lo. O rei então foi até Amã e falou: Amã, o que você faria com um homem que você quer honrar pela sua vida, pela sua bravura, pela sua coragem? E Amã, o inimigo, estava sendo enganado, achando que estava sendo falado dele. Ele disse: Senhor, coloque este homem com vestes reais num cavalo e anuncie sobre todo mundo que o Senhor se agrada dele, que o Senhor honra esse homem. E o rei olhou para Amã e falou: vá e faça isso com Mardoqueu, o judeu. E ali naquele ambiente estava um auxiliar do rei, um fofoqueiro gospel, que chegou no ouvido do rei e falou assim: ei rei, Amã preparou uma forca para Mardoqueu em frente à sua casa. Pois bem, o rei olhou para Amã e falou: vá e enforque Amã na sua própria armadilha. Então, no dia em que o homem tramou a morte de um profeta de Deus, Deus reverteu o decreto de morte e honrou aquele homem. O rei e Amã então antes foram no banquete, preparado por Esther, antes dele ser enforcado. E o rei disse novamente para Esther: me peça metade do meu reino, eu te darei. Esther se inclinou então e disse: se for da vontade do Senhor, que o Senhor preserve a minha vida e a vida do meu povo, seja poupado, porque nós fomos entregues à morte para sermos aniquilados. E o rei, estarrecido, disse: mas quem fez isso? Esther falou: este, Amã. E o Senhor então olhou para ele, e o rei falou: enforque-o na forca de Mardoqueu. A justiça de Deus sobre a coragem de uma mulher. O rei então, não podendo revogar o seu decreto, não podendo anular aquilo que já estava feito, permitiu que Mardoqueu, que o profeta, que Esther, a mulher de Deus, emitissem um novo decreto, dizendo: ei, vocês, povo de Deus, estão
liberados, autorizados para se defender, para avançar, para andar, para caminhar, para se defender do mal. O decreto daquele dia dava aos judeus, a cada um dos judeus, o direito de se proteger, proteger a sua verdade, proteger a sua luz, proteger o seu Deus e aniquilar qualquer força armada, qualquer intento do mal que os ameaçasse. Você entende, queridos, que existe um decreto e o mal está no mundo e nós não podemos removê-lo do mundo. Satanás, ele está no mundo, nós não podemos removê-lo agora. Mas no texto acima, o Senhor está liberando um novo decreto. Um decreto de uma mulher que alcançou o favor do rei, que chega na presença do rei com coragem e ousadia, mesmo que ele leve ela à morte. Eles recebem o direito de lutar pela sua própria vida. Veja bem, Jesus venceu o diabo, julgou o inimigo, desautorizou Satanás, tomou de volta as chaves do reino de Deus e deu a nós a sua igreja e nos disse: tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Nós não temos como tirar o diabo da terra nesse momento, mas nós temos como continuar a nossa missão, proclamando a verdade dentro de uma autoridade que já nos foi dada. Levante-se por um minuto. Diga assim: neste dia, Deus está revertendo todos os planos do inimigo contra mim, contra a minha família, contra a minha igreja, e transformando em honra. Deus está liberando uma porção sobrenatural de providência, de coragem, de ousadia, de fé sobre a minha vida, e eu recebo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querida, dê a mão aí para quem está do seu lado. Vamos fazer um momento profético. Prepare uma música, mais 2 minutos nós já vamos, por gentileza, queridos. Vamos fazer um momento profético. Se conecte com Deus, queridos, com as suas dificuldades, fale sobre elas. Nós vamos declarar umas palavras de Deus sobre as nossas vidas agora. Diga assim comigo: Senhor, neste dia, neste mês, onde as suas misericórdias estão sobre a minha vida, que o Senhor me dê uma porção dobrada de coragem. Fique calma, fique calma. Diga assim: Senhor, hoje, de mãos dadas ao Senhor, em unidade, nós nos achegamos ao seu trono, como rainhas, como profetas, como mulheres de Deus, e declaramos que todo inimigo que tenta nos destruir, como pessoas, como mães, como filhas, como líderes, como nação, como igreja, não prevalecerá. Nós declaramos que toda arma forjada, que todo plano maligno, que todo decreto de morte feito contra nós, contra a nossa família, não prosperará. Que toda língua que tenta contra nós em juízo, nós a condenaremos.
que a vida abundante é a minha herança. Esse é o meu direito, que do Senhor procede. Nós declaramos que a forca que o nosso inimigo preparou contra nós, nele ele será enforcado. Que todo intento do mal se volte contra ele mesmo. Neste mês, eu aguardo, eu confio, eu avanço, eu espero o livramento, o socorro, o escape, o renovo do Senhor, a porta de salvação para a minha família. E eu celebro a bondade e a misericórdia do Senhor sobre mim. Que todo medo que eu abriguei no meu coração até o dia de hoje, medo da morte, medo da morte, medo de perder os meus, medo de perder o controle, medo de não avançar. Eu confesso neste dia o meu pecado diante dos meus irmãos. Eu rejeito todo medo sobre a minha vida e eu me declaro livre para avançar e viver os sonhos que Deus já preparou para mim neste tempo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.